A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco, a aula da lição número 8, que a gente posta aqui toda semana a aula da Escola Dominical. E nessa semana nós vamos estudar a lição que fala sobre salvação e livre-arbítrio. É a lição 8 do quarto trimestre do ano 2017, da revista da CPAD. Uma revista maravilhosa que nós estamos aprendendo aí sobre salvação. E essa aula é ministrada com um slide. Você pode baixar esse slide e usar na sua igreja. Só entrar aí no ebdenfoco.com que você vai encontrar os slides para fazer o download. Tem um link para clicar, onde você estiver assistindo aí vai ter o link. Se você já se cadastrou, está assistindo na plataforma, muito obrigado. Espero que esteja gostando, deixe seu comentário. Se você estiver assistindo no YouTube, aproveite para se inscrever no meu canal. Clique também em gostei, para que o vídeo aí possa ser assistido pelo maior número possível de pessoas. Ajude aí o EBD em Foco a crescer mais e mais. Essa aula de hoje ela tem uma novidade. Ela não vai ser uma aula como eu faço toda semana. Vai ter uma participação especial e mantenha-se no vídeo aí. Vá assistindo que você vai ver mais na frente, a partir da introdução, eu já vou me filmar e filmar o pastor convidado, já que eu vou apresentá-lo aqui. Então, vai assistindo aí que daqui a pouco você vai ver a novidade da aula de hoje. Então, a aula vai ser bem interativa. Eu convido você a continuar assistindo. O textuário da lição diz o seguinte: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmo 25, 12. Verdade prática: o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu livre-arbítrio ao homem. Então aqui a verdade prática resume toda a lição e já deu para entender o que nós vamos falar. É um tema realmente polêmico, tem aí uma disputa teológica centenária, e que muitas vezes essa disputa teológica acaba indo para o lado pessoal, gera muita discordância, enfim, algo que não é saudável e que você, que é professor da escola dominical, pode estar sujeito a algum debate na sua classe, algo que também pode prejudicar aí a sua aula. Então a aula de hoje, como ela vai ser uma aula um pouco interativa, você vai aprender também a pegar aí as principais perguntas, aquelas perguntas que aqueles alunos fazem justamente para pegar o professor. Então, nessa aula, você vai aprender sobre o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio, vamos falar sobre a soberania de Deus. Então, todos esses temas aí que causam muita polêmica e trazem muita dúvida. Vamos lá, a leitura bíblica em classe encontra em João 3, de 14 a 21. Eu costumo não fazer essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo. Suponho que você já fez, se não fez, faça agora. Pode pausar o vídeo aí ou pegar a sua Bíblia ou a sua revista. Então vamos lá, introdução. Então a partir de agora vamos fazer aqui algo diferente. Então tá, como eu falei, agora começa a novidade da aula. Então, você viu a introdução aí como eu sempre faço, usando o slide, mas a partir de agora vai ser aqui o comentário da lição. Eu e o pastor Arimateia, que é o pastor da Assembleia de Deus aqui da cidade de Marabá, professor do IETAD, que é o nosso curso de teologia, e ele é muito entendido nesse assunto. Na verdade, quando eu estudei a teologia, eu fiz uma disciplina com ele, onde ele explicou sobre livre-arbítrio, sobre o arminianismo, e eu achei por bem chamá-lo, convidá-lo para ministrar aqui essa aula, juntamente comigo, onde eu vou fazer aqui o papel daquele aluno chato que fica perguntando perguntas difíceis. Meu Deus. Então, pastor, sinta à vontade. Em primeiro lugar, paz do Senhor, é uma satisfação, uma alta responsabilidade. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Esse tema, eu diria que ninguém é um especialista totalmente nele, porque ele é tão rico, tão robusto, que a mente humana seria incapaz de descrever com minúcias esse tema. Agora, eu vou me prontificar a tentar responder alguns questionamentos à luz da Bíblia e sob a ótica e visão arminiana, isto é, nossa metodologia aqui será uma resposta objetiva, mas também calcada, fundamentada nos padrões assembleianos, pentecostal, arminiano, de entendimento soteriológico. Especialmente agora falando
sobre o livre-arbítrio, que eu diria que, a título introdutório, é, como eu posso dizer, um dos pontos nefrálgicos, né? É o clímax do debate soteriológico em relação à salvação. Isso aí. Então tá, né? Vamos aqui na introdução da nossa revista. Então a aula vai ser assim, vai revezar entre nós e o slide. Você que está acostumado com o slide, a gente vai continuar usando o slide, né? Então aqui, de vez em quando vai aparecer só o slide, de vez em quando vai aparecer nós dois. Então tá, aqui é a introdução, né? O que a gente pode resumir aqui o que fala da introdução? Em primeiro lugar, a grande pergunta bíblica é: Jesus morreu por alguns ou Jesus morreu por todos? Ele morreu pelo mundo inteiro ou somente pelos eleitos? Essa é a primeira interrogação. A Bíblia oferece uma resposta para isso. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus morreu por todo mundo. E mundo ali no contexto de João capítulo 3, verso 16, a despeito do entendimento de alguns colegas de linha reformada, ele traz a ideia de a totalidade dos indivíduos, a totalidade dos seres humanos habitantes da Terra. Há sim uma discussão sobre a literalidade do termo mundo ali, mas o que eu poderia dizer é: não posso conceber que Adão, ao pecar, tenha contaminado o mundo inteiro e Jesus, ao morrer na cruz, tenha afetado ou tenha aplicado esta salvação somente a alguns. Isso seria dizer que a queda de Adão foi superior ao sacrifício de Cristo. Isso é paradoxal à luz da Bíblia. Então, naturalmente, Jesus morreu por todos indistintamente e não somente sem acepção e de forma gratuita, uma vez que ele morreu por um ato de graça, um favor de Deus em relação ao homem pecador, caído, morto em seus delitos e pecados. Isso mesmo. Então, avançando aqui, né? A gente vai pular alguns slides, até mesmo porque uma aula é diferente, então a gente vai ganhar tempo aqui, né? Então, o primeiro tópico fala: a eleição bíblica é segundo a presciência divina. Nessa palavra presciência que traz aí uma dúvida, né? Normalmente os alunos têm dúvida, por quê? Porque a ideia de presciência parece colidir com a ideia de onisciência, e não é isso. Eu vou dizer aqui de uma maneira, espero, didática. Onisciência seria o gênero, presciência seria a espécie. Em outras palavras, oni, Deus sabe de todas as coisas, onisciência, e presciência, Deus sabe das coisas antecipadamente. A questão aí, como nós estamos numa aula dinâmica, é saber se esse saber de Deus em relação aos fatos é um saber que provoca a ocorrência dos fatos ou é um saber que constata esses fatos. Hernandes Dias Lopes, que é de uma linha reformada, até descreve esse fato, e eu gosto da citação dele, que apesar de ser de linha reformada, ele diz que a presciência de Deus, ela não é causativa em todos os seus termos, ela é constatativa. Então, eu concordo com ele nesse ponto, quando ele diz que Deus constata os fatos. Alguns, notoriamente, ele determina, e alguns ele constata e os vislumbra no corredor da história. Só queria citar dois exemplos. O primeiro, Deus determinou a morte de Jesus. Isso é irrefutável. Isso aí é algo que Deus determinou e homem nenhum poderia quebrar. Agora, Deus, em muitos momentos, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ou seja, Deus estipula uma condição a fim de que este povo, que tem essa ciência de algo, possa optar por servir a Deus fielmente ou rejeitá-lo. Certo, muito bom. Então, quando se fala de presciência, o primeiro tópico aqui é eleição de Israel. Então, vamos falar sobre a eleição de Israel. As pessoas têm muita dúvida, né? Como que aconteceu essa eleição de Israel e tudo mais. Então, a lição diz, né? Eleição no Antigo Testamento tem um significado mais específico que o Novo Testamento. Ou seja, exemplo disso é o chamado de Abraão e sua descendência, que mais tarde formaria a nação de Israel, né? E Deus chamou o patriarca, né, Abraão, e fez ali promessas. Então, livre e espontaneamente, o amigo de Deus respondeu positivamente ao chamado. Então, o que você tem para dizer em relação a isso aí?
Em síntese, eu poderia dizer que não existe amor coercitivo. Em outras palavras, não existe amor forçado. Amizade forçada não é amizade. Então a Bíblia dá um título a Abraão que é amigo de Deus. Ele deu uma resposta de fé e por isso é o nosso pai na fé. E de Abraão originou-se, os seus descendentes deram origem à nação de Israel, que inicialmente era chamada de Hebreus, porque Abraão habitou na região de Hebrom, e daí então foi conhecida também como Israel, quando então habitava e foi feita cativa na região do Egito. Eu diria que salvação no Antigo Testamento está vinculada muito mais com o aspecto físico do que com o aspecto espiritual. Isso é natural, porque pela revelação gradativa, Deus vai manifestando a salvação, gradativamente o homem vai se apercebendo dela no decurso da história. Então, para Israel, salvação era o quê? Era a libertação do corpo, os seus inimigos serem mortos, era a libertação das calamidades físicas, era a proteção contra doenças. Por isso que quando Deus salva Israel do Egito, Deus os liberta com mão forte e envia 10 pragas, que são físicas. A salvação de Israel é física. Quando nós olhamos para a lição, nós vemos que, primeiro, Abraão respondeu com fé. Israel teve a opção de responder, isso está lá em Êxodo capítulo 30 e nos versos 19 e 20. Deus dá a opção para Israel fazer, Israel pode aceitar a Deus ou não, e Israel em muitos momentos é um povo de dura cerviz, é um povo resistente que rejeita a Deus. Isso está muito claro na Bíblia Sagrada. Então não há que se questionar sobre o livre-arbítrio no contexto de Israel. Nós vamos já comentar alguma coisa sobre se o homem está morto ou não, se o livre-arbítrio está amortecido, como isso acontece no contexto, na visão arminiana pentecostal. Isso mesmo. Então tá, a eleição para a salvação, que é o segundo subtópico aí do tópico 1. Então vamos falar aqui, né, no sentido mesmo que o Novo Testamento traz para nós e também o Antigo Testamento, né? Então, diz assim o tópico, né? A eleição divina é um ato pelo qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e os torna santos. Então, a eleição é proclamada por meio da pregação do Evangelho e, né, pois o Altíssimo deseja que todos sejam salvos. Ótima colocação. Isso leva-nos a um questionamento. Se Deus deseja que todos sejam salvos, por que todos não são salvos? Isso é natural. Essa pergunta faz parte de um dilema humano. Por que não todos são salvos? Porque nem todos respondem com fé e arrependimento. Outra questão é a vontade de Deus. Existem duas palavras que classificam, no mínimo, duas palavras que identificam a vontade de Deus. A primeira dela é bolema, traduzindo aqui de uma forma mais aportuguesada do termo, e telema. Existem coisas que Deus decreta. Por exemplo, eu já dei um exemplo, a morte de Jesus, a volta de Jesus em glória, quer seja a sua linha ou pentecostal ou não, dispensacionalista ou não, Jesus vai voltar. Isso aí é inexorável. Esses termos exemplificam um decreto de Deus irrevogável. É um bolema. Agora existem desejos. Deus, ele deseja, é o telema. Deus deseja que o homem seja salvo. E ao desejar que o homem seja salvo, Deus cria condições para que o homem seja salvo. O nome dessa condição que Deus cria, Deus propicia, é Evangelho. E o Evangelho, ele é uma chamada. Então todos aqueles que atendem à chamada com fé e arrependimento, seguem o exemplo de Cristo e abraçam com fé a Cristo. Por isso eles são eleitos. Então a eleição se torna um ato pelo qual, ao chamar os pecadores, eles se tornam santos em Cristo. Por isso nós somos eleitos no Filho, nós somos salvos em Cristo. Então a eleição, ela é posicional. À medida em que eu estou em Cristo, nós somos santos em Cristo e salvos no Filho. Então pode-se dizer assim que o eleito é aquele que crê. O eleito é o que crê. O que identifica o eleito é
aquele que possui a fé, aquele que crê. Por isso que a eleição ela é baseada na presciência. Deus prevê algo e ao prever esta fé, Deus os elege. Isso está na Bíblia. Primeiro, a Bíblia diz que os que dantes conheceu, a esses predestinou. Logo, o pré-conhecimento de Deus, ele antecede a eleição. Deus primeiro vislumbra os que responderão com fé, aí realiza o que nós chamamos de eleição, no conceito de predestinação. A predestinação está em Cristo. E todos que estão em Cristo são eleitos. Olhando para a eleição de Israel, que é o subtópico anterior, o povo de Israel que era eleito, era simplesmente aqueles que eram da descendência, ou eles também tinham que responder com fé? Isso é muito simples se você não tiver preconceitos bíblicos. Ora, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Ruth era uma moabita. Ela não integrava a linhagem sanguínea dos israelitas. E ela respondeu com fé. Você vai olhar para Raabe, que não integrava a linhagem sanguínea, genética de Israel. Mas ambas fazem parte da linhagem de Cristo. Então, há uma vinculação direta entre crer, obedecer e ser integrante da nação de Israel. Por isso que ser israelita é muito mais uma questão de obediência ao que Deus determina no conceito veterotestamentário do que sanguineamente. É óbvio que eu não quero descartar aqui a identidade nacional de Israel e a questão genética. É óbvio que por nascer ou ser descendente de um israelita, você naturalmente é. Mas para Deus, o conceito de ser um verdadeiro israelita está muito mais vinculado à obediência do que o aspecto sanguíneo. Se nós observarmos, só para comparar, nós vamos ver que Deus diz assim a Abraão: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as nações ou famílias da terra. Isso vai nos despertar uma curiosidade. Ora, se Abraão foi abençoado e através dele a bênção chegou a todos, ou chegaria a todos, ou potencialmente chega a todos, nós entendemos que não foi apesar das famílias, foi em favor de todas as famílias da terra. Entendi. Muito bom, muito bom. Muita gente tem dúvida com relação a essa eleição de Israel, né? Deus elegeu e todo israelita era salvo. Não, eles tinham que responder de forma positiva, com fé, né? E da mesma forma hoje, né? Seja, todos que respondem de forma positiva são os eleitos em Cristo, né? Uma observação é que muita gente se confunde, por exemplo, em Romanos 9. Romanos 9, Paulo está combatendo justamente esse pensamento. O israelita imaginava que pelo fato de ser israelita, nascido em Israel, automaticamente estava salvo. E a história bíblica comprova que isso não é verdade. Muitos israelitas foram condenados, havia rebeldia dentro do povo de Deus. O que Deus queria em salvar Israel? Deus queria estabelecer um modelo, um paradigma, um padrão, a fim de que ele servisse de modelo para as outras nações. Segundo, através de Israel, o Salvador de todos os seres humanos iria nascer por uma promessa de Deus. Então ali havia um plano divino para consumar o nascimento do Messias, a morte do Messias, a ressurreição e o cumprimento do processo de redenção. Então Então, entendendo aí nesses dois subtópicos, vamos para o terceiro subtópico aqui do tópico 1, que é a presciência divina. Então, a presciência divina, né, que a gente já falou um pouquinho lá no começo, fez uma introdução, mas nós vamos falar de forma mais detalhada. Então, o que é presciência? Presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão. Então, aqui, todas as coisas de antemão. Eu vou pular aqui esse versículo, né? E isso, o que acontece? Deus ele pode interferir na história humana, né? E o salmista Davi, ele falou também isso, né? Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, entendendo um pouco mais sobre presciência, né? Agora, sobre presciência divina aplicado à salvação. Todas as coisas, pastor, Deus vê de antemão ou só aplicado à salvação? Como é que isso acontece? Nós não podemos negar que Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. A questão é, quando Deus interfere na história e qual o propósito de Deus ao interferir na história?
Por exemplo, quando nós vemos Deus interferindo na história de Israel, e a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. É algo que gera muita dificuldade a alguns irmãos. Mas se você lê no Novo Testamento, Deus endurecendo o coração de Faraó, e também no Antigo, você vai ver que não só Deus endureceu, como o próprio Faraó endureceu o seu coração ao tomar atitudes rebeldes. O fato de Deus endurecer tinha um propósito, Deus estava interferindo na história. Qual o propósito? Revelar Ele como Deus superior a todos os deuses do Egito. Deus não estava ali querendo condenar Faraó ao inferno. Deus estava endurecendo temporariamente a fim de que ele pudesse obter, a partir daquele momento, uma glória maior. Então, o endurecimento de Faraó foi justamente para glorificar ainda mais a Deus. Segundo, quando Deus prevê todas as coisas, Deus age de uma maneira que eu diria assim, honesta com o ser humano. Deus só obedece os limites que Ele mesmo estabeleceu. Então por que Deus não obriga o homem a servi-lo? Porque Deus estabeleceu isso para si mesmo. Então eu não posso estipular uma regra para Deus, mas Ele pode, para si mesmo, estipular regras. Entendi. Então tá, continuando, vamos falar da soberania de Deus. Deus é soberano. Lá em Jó 42 a gente vê a soberania de Deus. Ele é provedor de todas as coisas e sabe quem responderá positivamente ao convite de salvação. Então, aqui Romanos 8,30 fala disso, e o que acontece, na eleição, de acordo com os calvinistas, Deus ele escolhe alguns para serem salvos. Então, Deus escolheu alguns para serem tocados pelo Espírito Santo, e uma vez que eles são tocados, eles vão crer. Eles vão crer. Irresistivelmente. Irresistivelmente. De uma forma, muita gente confunde irresistível com forçado, mas é diferente. Então, eles vão crer de forma irresistível. Queria fazer uma ressalva em relação a forçado e irresistível. Isso é claro, nós estamos trabalhando aqui no campo das opiniões, e ninguém pode ser censurado por emitir uma opinião bíblica. Eu enxergo que alguns tentam malabarismos teológicos para disfarçar o que é óbvio. Como é que eu vou alterar a vontade de alguém? Porque eu tenho esse poder, eu altero a vontade dele para ele gostar de mim. E isso não é coerção. Não, eu vou alterar a natureza dele, vou regenerá-lo para ele crer em mim. Isso é coerção. Como explica essa situação o arminianismo? Nós entendemos, segundo o que ressalta o pastor Silas Daniel no seu livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, que quando a graça de Deus, que é preparatória ou preveniente, chega no homem por meio da pregação do Evangelho, ela ativa o livre-arbítrio do homem, que encontra-se inativo em virtude da sua condição de pecador. Então, é inevitável que, ao ouvir a mensagem do Evangelho, o homem tenha de Deus uma graça que o autor da revista chama de comum, o autor do livro Arminianismo, o pastor Silas Daniel, menciona como graça preveniente, e o arminianismo fala de uma graça preveniente. Para que ela serve? Ela vem para capacitar o homem para poder escolher a Deus. Então eu estou dizendo, primeiro, que quem escolhe o homem é Deus. Deus não escolhe alguns, mas escolhe todos, porque Deus quer que todos sejam salvos e Deus não quer que ninguém se perca. Mas Deus capacita e possibilita que o homem seja salvo. Uma vez que o homem responde com fé, Deus derrama sobre ele uma graça e ele pode obter todos os favores da salvação. Estou, em resumo, dizendo que potencialmente todos podem ser salvos, mas efetivamente só serão salvos os que creem. E como eu sei que alguém é salvo? Quando alguém tem fé e se arrepende. E a pessoa não pode se arrepender ou ter fé, senão por uma ação do Espírito Santo, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma vez que o Espírito Santo toca, o homem tem esse entendimento da salvação, ou seja, não existe salvação sem o toque do Espírito, Não existe. Porque isso seria o quê? Pelagianismo, Pelagianismo. Então, ou seja, o homem alcançaria sozinho sem a ação do Espírito Santo. E Exatamente. uma vez que ele foi tocado, ele tem aí que decidir. A questão principal aqui é saber se o homem é bom ou mau.
Esse é o dilema. O homem é bom ou mal? A resposta bíblica: o homem é mau. O homem está contaminado em sua natureza. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ocorre que para, por exemplo, o pelagianismo, que foi um entendimento do monge chamado Pelágio, que entendia, e num afã, eu diria até, de melhorar a condição humana, ele disse: não, o homem não está totalmente morto nos seus delitos e pecados. Ainda resta nele possibilidade de responder com fé. Então ele entende que o homem não é totalmente mau. Ele entende que o homem tem o livre-arbítrio em si mesmo, sem a ação do Espírito Santo. Não é assim que pensa o arminianismo. Assim como o calvinismo, há um ponto de contato muito tênue aí. O homem realmente é mau, mas a graça de Deus, ela é preparatória e não irresistível, como o calvinismo. Essa graça prepara o coração do homem, o homem pode então responder com fé e aí ele pode aceitar a Cristo. Muito bom. Eu acho que ficou bem claro, eu entendi muito. Espero que você tenha entendido também. Então aqui a gente encerra o tópico 1, vamos para o tópico 2. Então vamos lá. Vamos agora para o tópico 2, né? Armínio e o livre-arbítrio. E logo aqui no subtópico 1, breve histórico sobre Jacó Armínio. Se você não conhece quem é Jacó Armínio, vamos conhecer um pouco sobre ele. Ele viveu ali na Holanda, nasceu e morreu na Holanda, foi pastor em Amsterdã, doutor em teologia pela Universidade de Leiden e desenvolveu ali uma doutrina soteriológica chamada arminianismo. Então vamos ver se foi realmente Armínio que desenvolveu o arminianismo ou não, né? Ou seja, será que foi ele ou não foi ele? Vamos lá, pastor, fala um pouquinho aí sobre Armínio. Armínio, agora a CPAD publicou até as obras de Armínio, então nós temos por obrigação de conhecer algo sobre a história deste grande homem que contribuiu muito para o entendimento. Na verdade, Armínio, entendimento bíblico, Armínio resgatou o que os pais da igreja entendiam. Silas Daniel, no seu livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, ele faz uma ponderação que eu gostei muito. Ele diz o seguinte: Agostinho de Hipona, quando enfrenta Pelágio na sua grande disputa, ele desenvolve um pensamento que é contrário ao entendimento dos pais da igreja, é contrário ao seu próprio entendimento quando jovem. Por isso que nós entendemos que Agostinho estava indo na contramão do que entendiam os pais da igreja, uma vez que ele entendia, assim como depois defendeu o João Calvino, que a eleição era incondicional, que a graça era irresistível, que o sacrifício era limitado aos eleitos. Isso deu origem ao que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo. Só uma ressalva, um parênteses aí. Quando Jacó Armínio desenvolveu-se, estudou a respeito da teologia dos pais da igreja, ele desenvolveu um entendimento. Os seus discípulos, aproximadamente em 1910, 1909, eles publicaram 5 artigos que descreviam basicamente, eu estou aqui acompanhando a nossa revista, que nós somos livres para crer, a expiação é para todos, a eleição é condicional, é claro que a depravação é total, e a segurança do crente para crer em Cristo. Isso, do inglês, gera um acróstico, facts, que traduzido significa fatos. Então, os arminianos trabalham com fatos. E a tulip é uma flor, então enquanto os arminianos trabalham com fatos, tem gente trabalhando com flores aí, né? Todo respeito, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que nós trabalhamos com o fato de que a igreja foi calcada no entendimento de que Cristo morreu por todos. Isso era indiscutível até Agostinho, no século IV depois de Cristo. Então nós não tínhamos um debate a respeito de se Cristo morreu por alguns ou todos, pelo menos um debate oficial grande até Agostinho. E posteriormente com Calvino, já no período da Reforma. E também Lutero, que teve um debate com Erasmo de Roterdã, especialmente sobre o livre-arbítrio. Então Lutero escreveu um livro a respeito, nascido escravo, a respeito da ausência de livre-arbítrio, e Erasmo de Roterdã também escreveu uma obra, em contraste, eles fizeram obras opostas, que dizia que o homem efetivamente tinha livre-arbítrio. Cada um expôs os seus motivos. Nós entendemos sim que o homem tem livre-arbítrio e vamos expor em que momento ele se manifesta. Certo. Jacó Armínio, né, no caso, a sua principal característica foi a defesa do livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio, né,
que ele defendeu, causou aí uma perseguição, uma forte oposição por lado dos teólogos calvinistas. Na verdade, arminianos e calvinistas surgiram depois de um tempo pelos discípulos de Armínio e os discípulos de Calvino. Mas vamos entender um pouco melhor sobre o livre-arbítrio, que é o segundo subtópico aqui. Então, no segundo subtópico diz o seguinte: livre-arbítrio, possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino eterno. Então, aqui é uma definição de livre-arbítrio. Então, crer ou não crer no Evangelho. Então, a gente já falou um pouco sobre isso em tópicos anteriores, mas agora vamos falar especificamente do livre-arbítrio aplicado à salvação e também do que Armínio falou sobre o livre-arbítrio. Especialmente sobre o livre-arbítrio, eu queria destacar que livre-arbítrio não é o que nós chamamos de capacidade, é uma possibilidade. Eu digo que o autor foi muito feliz em descrever desta maneira. Por que possibilidade? Porque ao analisar o livre-arbítrio, nós entendemos, segundo a ótica arminiana, que ele está amortecido no homem. E uma vez que a graça de Deus, chamada preparatória ou preveniente, chega no coração do homem, ela ativa essa capacidade de poder escolher. Então, deixa eu ver se eu entendi. Antes da queda, então, Adão e Eva tinham o livre-arbítrio de forma completa, plena. Depois da queda, o pecado amorteceu esse livre-arbítrio. Amorteceu de tal modo que Deus sempre teve de se manifestar ao homem para que o homem pudesse ter essa capacidade de escolher. Vejamos, Adão e Eva, primeiro, é inegável que eles tinham livre-arbítrio. Ou seja, Deus disse: escolhei o que vocês querem. Vocês não podem comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. Vemos Caim. Deus fala com ele: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a você dominá-lo. Isto é, Deus está comunicando ao homem e ativando nele essa possibilidade de responder com fé. Deus fala com Abraão. Abraão poderia ter rejeitado a palavra de Deus, mas não fez e foi o pai na fé. Deus fala com Noé e Noé responde com fé. Ló, por exemplo, seguiu o caminho, que eu diria, das aparências, porque ele olhou para os campos verdejantes, onde ficava Sodoma, né, e imaginou que era como o jardim do Senhor. Escolheu pela aparência, teve a opção, a escolha. Se você conversar com o judeu vai traduzir de uma maneira muito simples que o livre-arbítrio é a possibilidade do homem escolher. Nós só enxergamos que essa possibilidade, que essa incapacidade do homem é tão grande que ele não consegue escolher o bem, a não ser que a graça de Deus se manifeste, somente no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento é como se isso estivesse obscuro, e a Bíblia declara isso, que a Antiga Aliança ela está muito sombra. Nós vivemos a realidade. Então, nós enxergamos isso plenamente à luz do Novo Testamento, porque o homem é mau. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolher a Deus, sendo que essa possibilidade só existe após ser tocado pela graça. Então, que fique bem claro para todos que nós temos que ser tocados. Ou seja, depois que somos tocados, é que temos a capacidade de escolher. Detalhe, esse toque, essa ação do Espírito Santo, não é como dizem os calvinistas, não é irresistível. Ou seja, ele não regenera para depois você ter fé. Ele não te transforma para você poder. Primeiro você ouve a palavra e crer. E ao crer, a Bíblia chama de justiça imputativa. A justiça e as obras de Cristo são lançadas sobre você e aí você é considerado justo diante de Deus. Não por você mesmo, mas por Cristo. Queria só fazer uma observação. Muita gente diz assim: se eu tenho fé, eu tenho mérito. Não, fé não é obra. Tiago distingue fé de obra e indica que as obras são evidências da fé, mas com ela não se confunde. Paulo declara que a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de obras. Obras, que tipo de obras? Obras humanas. Vem da obra do Calvário, vem da obra de redenção de Cristo Jesus. Ou seja, há uma obra sim, não minha, de Cristo. Eu apenas recebo esta graça, essa obra, por fé. Muito bom. Então, continuando aqui na lição, né, eu falo aqui do Jardim do Éden, então a gente já tocou nesse assunto, eu vou avançar isso aqui, né, e vamos para o terceiro subtópico aqui, desse tópico 2, que fala o livre-arbítrio na Bíblia. Então, diz assim:
Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Se Deus é naturalmente livre, também seus filhos possuem a faculdade de escolherem livremente. Por isso, o Criador sempre incentivou a nação a escolher o caminho da vida. Então, a gente observa que Deus sempre deu opção para Israel, né? Escolhe a vida para que possa viver, né? Então, essa possibilidade de escolha humana, pastor, está relacionada ao caráter de Deus, dele ser livre? Tem uma frase, não me ocorre agora o autor, e eu peço desculpas por não citá-lo, diz assim, o amor coercitivo não é amor. Só é amor quando oferece a liberdade. Então a liberdade é um pressuposto do amor. O que eu queria dizer com isso? Por que Deus oferece essa possibilidade do homem escolher a Ele? Porque o amor de Deus não é uma imposição, é uma opção. Jesus diz, olha, o caminho estreito está aí, o caminho largo também está. A porta estreita está aí, a porta larga também está aí. Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado ou será condenado. Então a duplicidade na Bíblia é muito clara. Imagine se você não tivesse a possibilidade de escolher, se Deus não lhe desse condições com a sua graça para você escolher a Deus. Que Deus seria esse? Ele seria o autor do pecado, porque embora os reformados, e eu respeito muito, tenho muitos amigos reformados, digam que não, você constituiria Deus como autor do pecado, porque se Deus escolhe por si só, pela sua soberania, e não permite que o homem opte por ele, não dá condições para isso, ele seria injusto. Teve um pastor de linha reformada que falou assim, é justiça tudo que vem de Deus, mas tudo que vem de Deus é justo porque ele estabeleceu um padrão de justiça que está escrito na Bíblia. Por que Deus segue alguns parâmetros? Porque ele descreveu. Como eu disse anteriormente, as regras quem faz é Deus, por isso ele as cumpre. Se eu faço regras e eu não as cumpro, eu sou o pior de todos os vilões. Deus cumpre as regras que ele mesmo criou. Por isso que não é eu que ponho limites em Deus, é ele que estipula os seus próprios limites, e é óbvio que ele é ilimitado por natureza. Quando ele coloca os limites, é porque ele quer estipular e dar um modelo, um padrão para o homem. Certo. Então, continuando a aula aqui, né? Se em Adão todos são predestinados para a perdição, em Cristo todos são predestinados para a salvação. E aí, pastor, essa palavra predestinação, né? E também relacionado aí ao pecado de Adão e a salvação de Cristo, o que você tem para dizer? Em primeiro lugar, a predestinação é bíblica, não se assuste, só não a predestinação fatalista. Isto é, Deus predestinou em Cristo. Deus, de antemão, decidiu quem seria salvos com base em uma resposta de fé. Então, se eu sei de antemão quem serão salvos, é óbvio que eu posso escrever o livro da vida. É óbvio que eu posso predestinar em Cristo. Agora, Deus, como é justo, ele revelou o sintoma de quem é predestinado: crer. Então, se eu olho para alguém que está ardendo, eu coloco a mão sobre ela e sinto que ela está quente, eu deduzo que ela está com febre. Então, para eu ver que alguém é eleito, predestinado, eu observo a fé dessa pessoa. Mas é claro que eu, humano, não consigo aferir com perfeição quem crê realmente em Cristo. Mas Deus sim. E como ele prevê tudo e sabe de tudo, ele predestinou para a salvação. Outro detalhe sobre a predestinação é que ela diz respeito ao destino que nós seremos levados. A igreja vai ser levada para o céu. Isso está prefixado, está predestinado. Quem compõe a igreja irá para o céu. Quem compõe o corpo de Cristo vai para o céu. Em Cristo, lembre bem, é Cristo, é o Calvário. Jesus ilustra muito bem quando ele usa o exemplo, e a Bíblia usa o exemplo lá de Moisés, que ergueu uma serpente. Todos que olharam para a serpente eram salvos. Observa, olhar é um ato tão simples. Qualquer um leigo, inteligente, sábio, entendido, pobre, rico, só olhando. Então, isso é uma figura do crer. Você só precisa crer. Agora, após crer, é óbvio que as obras virão como consequência de alguém que crê em Cristo. Verdade. Vamos também agora para o tópico 3. Bem,
No tópico 3, a gente vai falar a eleição divina e o livre-arbítrio, ou seja, um tema que a gente já falou nos tópicos anteriores, só que nós vamos focar, nesse caso, na eleição e o livre-arbítrio, ou seja, a eleição ela não é uma doutrina calvinista, não, é uma doutrina bíblica. Está na Bíblia, a Bíblia fala de eleição, e nós precisamos entender a eleição, né, de acordo aí com a palavra de Deus mesmo, né, e a visão, vamos dizer, a visão arminiana da eleição. Então, o primeiro subtópico diz o seguinte: a eleição é uma escolha soberana de Deus. Né, diz que Deus predestinou seus filhos, né, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E, né, essa eleição tem como objeto de seu amor todos os seres humanos. Então, são eleitos em Cristo, como já foi falado aqui, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. E aí, pastor? Explica melhor o que é a diferença entre eleição e predestinação. Que às vezes a gente usa esses dois termos como se fosse a mesma coisa. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como é que é? Antes de comentar, eu queria fazer só uma explicação em relação à eleição. Primeiro, eleição é como se fosse o livre-arbítrio de Deus, né? Porque é uma escolha. Deus pode escolher. Só que, diferente da gente, Deus é ilimitado em suas escolhas. Por isso a eleição de Deus é soberana. E não confunda soberania com despotismo. O que é um déspota? É um líder de uma nação, de um povo, que decide segundo o seu próprio interesse e não considera a vontade de mais ninguém. Deus é soberano, mas Deus também é amoroso. E por ser amoroso, Ele ama todos e não apenas alguns. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus elege todos no Filho. Em outras palavras, Deus escolhe todos os que creem no seu Filho. Isso é eleição. E uma vez que Deus escolhe todos os que estão eleitos no Filho, Ele pode muito bem dizer: todos que creem no Filho estão predestinados à vida eterna. Então, predestinação é uma consequência da eleição, não é a causa dela. Nós somos eleitos e a causa da eleição é o Filho de Deus. Todo evangelho que desconsidera Jesus como a causa da eleição, e sim uma arbitrariedade ou uma decisão coercitiva de Deus, está ignorando a redenção. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar o homem. Deus não se presta a salvar alguns, porque Deus não é um Deus de acepção de pessoas. Deus ama o mundo inteiro, Deus disponibiliza o amor ao mundo inteiro por meio de Jesus. Jesus não veio para abençoar algumas pessoas, mas a todos. É verdade que nem todos acreditam no Filho de Deus e por isso serão condenados, mas todos os que creem serão salvos. E por crer, você já está predestinado. Então, em síntese sou escolhido por Deus uma vez que eu creio no Filho. E se eu continuar crendo, perseverar até o fim, serei salvo. Muito bom. Então, continuando aqui, diz o seguinte, que a eleição não é uma obra que leva em conta o mérito humano. Então, ninguém vai poder bater no peito e falar que foi salvo porque mereceu ser salvo. Então, a eleição ela não considera o mérito humano, mas é feita exclusivamente em Cristo, ou seja, a eleição em Cristo. Então, aqui em Efésios 1,4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a gente vê aqui, né, que fala a questão do mérito. Então, aquela acusação calvinista de que, uma vez que se Deus viu quem ia crer, e o fato da pessoa responder com fé, a fé ser uma fé humana, caracteriza uma obra humana, então não se encaixa aqui. Não, primeiro porque desde o início nós entendemos que a fé ela é o produto da graça, e a graça preveniente que veio de Deus. Então se Deus deu o primeiro passo e não o homem, é Deus quem oferece essa graça. A distinção aí é a seguinte: quando Deus escolhe, Ele escolhe com bases, com parâmetros. Qual é o parâmetro de Deus? Crer no Filho. Quando Deus
estipula esse parâmetro, este parâmetro não é mérito humano, é uma consequência da graça preveniente. Uma vez que a graça atua em mim, eu começo a agir diferente, não porque eu sou bom, simplesmente porque eu crio em Cristo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não há nada que eu faça que aumente o amor de Deus por mim, e não há nada que eu faça de ruim que diminua o amor de Deus por mim. Porque Deus é amor. Então, como Deus é amor, Ele nos ama, não é pelo meu mérito. Ah, pastor, então por que eu faço evangelismo? Por que eu realizo a obra de Deus? A Bíblia responde, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, o trabalho na obra do Senhor tem uma finalidade, galardão, não é salvação. Você faz porque é salvo e não para ser salvo. Você é salvo em Cristo por meio da graça de Deus, ou melhor, por meio da fé na graça de Deus, que é o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, de toda forma, né, nós cremos na salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Em Cristo. Ou seja, não tem nada de mérito, não tem nada de obra, né? Nós não merecemos nada. Só uma ressalva. A graça não pode conduzir à licenciosidade. Isto é, quando Paulo escrevia sobre graça, muitas igrejas entendiam que por ser graça não adiantava se abster do pecado. Não é isso. A graça, na verdade, ela é um favor em relação a Deus, mas a graça tem uma evidência, ódio ao pecado. Então, se Deus odeia o pecado, eu continuo odiando o pecado. Não quer dizer que eu, por mais que me purifique, vou me tornar justo diante de Deus pela minha obra. Eu vou odiar o pecado porque Jesus está em mim, eu não vou cometer pecado. Um grupo chamado gnóstico ignorava isso e defendia que a prática do pecado era livre, porque uma vez que o homem não era salvo por mérito ou por obra, ele podia fazer o que quisesse, só bastava crer. Isso aí é algo antibíblico. Por mais que você seja salvo pela graça, você tem que ter obras, não porque elas são produto do teu esforço ou do meu, mas elas são produto e evidência de uma ação do Espírito Santo em nós. Certo. Então, continuando aqui, né, seguindo a nossa lição, os propósitos da eleição. Então, Deus ele nos elegeu com propósitos específicos para pertencermos a Cristo, né, para a santidade, para a liberdade, para a paz, para o sofrimento também, né? E para a sua glória. Então Deus tem vários propósitos na eleição. Então não existe essa, né, de que você se converte e depois, né, deixa para lá, né? Exatamente. Tem que viver isso. Eu queria até explicar algo que gera muita confusão nos irmãos. Deus escolheu Jeremias para uma obra, para pregar a Israel que estava desviado. Deus escolheu Faraó e o texto revela que era para manifestar a sua glória, para que fosse conhecido e não para o inferno. Você não vai achar na Bíblia que Deus escolheu Esaú para o inferno. Amei a Jacó, aborreci Esaú é uma expressão do desígnio e o plano de Deus para se revelar ao homem. E quando você lê a história de Esaú, você vê que ele naturalmente rejeitou a Deus, desobedeceu a Deus, subvalorizou a bênção de Deus na pessoa do seu pai, que poderia abençoar os filhos. Queria destacar aqui também a diferença entre fatalismo e escolha humana. O homem pode escolher sim, uma vez que Deus dá uma graça comum, que nós chamamos de preveniente no arminianismo, para que ele possa escolher. O que é fatalismo? É a doutrina antibíblica que diz que Deus determina nossas ações de forma minuciosa e determina quem será salvo e quem não será salvo. Isso redunda num outro conceito chamado de dupla predestinação. Deus predestina alguns para a salvação e outros para a condenação. Isso é antibíblico porque conduz a lógica e a interpretação bíblica de que Deus estaria escolhendo os seus favoritos e desprezando os demais, sendo que Deus criou a todos igualmente. E outra coisa, coloca Deus como autor do mal, o que é antibíblico. Deus não é o autor do mal, ele apenas criou uma lei para penalizar o mal.
Isso. Então, como você tocou no assunto de fatalismo, a gente já entra, né, no segundo subtópico aqui do tópico 3, a escolha humana e o fatalismo. E aqui o comentarista ele coloca a graça comum, estendida a todos os seres humanos, abrindo-lhes a oportunidade para crerem no Evangelho. Descarta a possibilidade de uma eleição fatalista, né? E o fatalismo é com acontecimentos que operam independentemente da nossa vontade e dos quais não podem escapar. Então, como já foi muito bem explicado aqui. Então é o seguinte, eu vejo que o comentarista, eu não sei se é um ponto de vista diferente ou se ele se equivocou em chamar a graça, misturou graça comum com graça preveniente, né? Eu notei isso, notei isso também. Aqui ele colocou graça comum e ele explicou a graça comum, mas é a graça preveniente. Porque o que é a graça comum? A graça comum é aquela graça que Deus dá para todos. A chuva, o sol, ímpio e salvo. A gente pode até olhar para os dois. Tem ímpio que é inteligente. Toca bem, canta bem. Mozart era muito. Né? Ou seja, são ímpios que têm um dom que Deus deu. Só que ele não usa esse dom para a glória de Deus. Ele usa para o mundo. Então essa é a graça comum. A graça preveniente é aquela graça que prepara para crer no Evangelho. Tem como o senhor falar um pouco mais sobre a graça preveniente? Sim, a graça preveniente, na verdade, ela é o passo de Deus inicial para a salvação. Deus cria e abre o caminho. E esta graça ela é manifesta no Evangelho. Deus está dizendo para o homem, eu estou lhe dando condições de crer em mim. Você pode crer em mim, porque eu estou lhe capacitando, estou ativando, estou desenvolvendo o seu livre-arbítrio para o bem. Não é que o homem não possa escolher o bem, fazer A ou B, é escolher fazer o bem à luz do que Deus considera bem só através da graça de Deus. Tem pessoas que não creem em Deus e fazem obras de caridade. Isso é bom na ótica humana, mas para Deus bom é crer no Filho de Deus. Isto é, eu só posso crer no Filho de Deus com a graça preveniente. Graça comum, você explicou muito bem, é a graça dispensada a todos os homens que os habilita a ter talentos e aptidões especiais, como é o caso dos músicos, dos cantores, dos artistas e entre outros talentos humanos. Isso. Vale ressaltar que Deus, ele dá a graça comum, mas não é uma graça salvadora. Exato. Mas ela tem um propósito de conduzir a salvação, mas não é uma graça salvadora. Tudo que Deus dá à luz da Bíblia é, de uma forma ou de outra, para levar o homem ao arrependimento. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jeremias, Jeremias foi chamado, foi convocado e escolhido desde o ventre para anunciar o Evangelho. Ele poderia ter vivido a vida dele, cumprido esse propósito e se desviado. É assim que está lá em Ezequiel. O justo pode cometer injustiça a vida toda e no final dela se desviar. É muito claro isso. E Deus declara isso à luz da Bíblia. Agora, ao receber a graça de Deus, você tem possibilidade de permanecer até o fim. Para isso, Jesus disse algo que me chama a atenção, que é a respeito do esforço. Ele disse, o reino dos céus é tomado por esforço. Não quer dizer que eu vou alcançar a salvação pelo meu esforço, mas eu tenho que ter esforço, não porque eu vou obter a salvação por isso, mas porque eu sou salvo, eu tenho que me esforçar. Muito bom. Então é isso, né? Não tente ser salvo por esforço, né? Isso não existe. Né? Então a gente entra aqui. Quer falar mais alguma coisa do segundo subtópico? Eu entendo que fechou aí, né? Em resumo, é isso. Então vamos para o terceiro subtópico, a possibilidade de escolha humana. Então a gente já falou bastante desse subtópico, né? Mas vamos aprofundar um pouco mais nele, né? Então aqui há vários textos bíblicos que apontam o fato de o ser humano ser livre para escolher. Então todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. O que vinha a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É engraçado que tem partes da Bíblia que oferecem respostas e subsídios para o arminiano e para o calvinista. Eu sei que alguns calvinistas reformados devem estar pensando em dezenas de versículos, como é o caso, ninguém teria vindo a mim se o Pai não trouxer. Então, em favor do seu próprio entendimento. O que eu posso dizer, à luz do nosso pensamento, é que Deus não nos criou como robôs. Está escrito aqui na nossa revista. Isso quer dizer que nós temos algo que é a vontade.
É verdade que a vontade foi corrompida por ocasião da queda. Por isso nós citamos a questão da graça preveniente. Mas em toda a Bíblia é nítida essa duplicidade de opções. Você tem ou direita ou esquerda, seguir a Deus ou não. Se, o se, essa partícula condicional, está em toda a Bíblia. No Antigo Testamento é muito clara. No Novo, se com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Deus não daria ao homem esta condição se não desse a opção. Então seria muito contraditório da pessoa de Deus revelada ao homem dar uma opção sem dar condição, ou dar uma condição sem uma opção. Então Deus não nos criou com uma única vontade. Deus permitiu que nós caíssemos, não é desejo de Deus que ninguém seja condenado, antes, porém, quer que todos sejam salvos, mas apesar de querer que todos sejam salvos, ele diz, só serão salvos os que creem, e só crerão aqueles que decidirem que é a partir da graça que eu lhes oferecer. Certo, muito bom, muito bem explicado. Então, como já foi falado, né, embora o Altíssimo seja soberano, ele não criou seus filhos como robôs autômatos, né, ou seja, milimetricamente controlados, mas ele criou livres para escolher. Então, livres para crer, que é um dos traços do arminianismo. Nós somos livres para crer. Não somos livres pelo nosso esforço, isso fique claro. É por causa da graça de Deus, é verdade, mas ele nos possibilitou a liberdade. Liberdade de crer. Então, o nosso Deus deseja que todo ser humano espontâneo e livremente o ame de todo coração e mente. Né? Então tá, chegamos aqui na nossa conclusão. Né? A conclusão, eu vou ler aqui uma parte da conclusão, vou passar para o pastor também fazer a sua conclusão aqui. Diz assim, o Evangelho é um presente oferecido a todas as pessoas, independente de méritos pessoais. Por isso o Senhor convida, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, é bem claro, né, a palavra de Deus que chama, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Vale ressaltar algo que eu sempre falo, que na sua classe, escola dominical, pode ter uma pessoa assim, pode ter alguém que não se converteu. Então essa lição, ela é uma lição que vem trazer um conhecimento de salvação para os salvos e também para quem não é salvo. Então, procure para os que pensam que são salvos. Para os que são salvos. Então, aleluia. Pode falar aí, pastor, fazer essa conclusão. Em síntese, eu diria que esta lição contempla e preenche uma lacuna em visões de muitos irmãos. Por quê? Porque ela nos permite ver que nós temos um livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio só pode escolher a Deus a partir de uma ação inicial de Deus, que ativa a nossa vontade de escolha, nosso livre-arbítrio, né? Que é a graça preveniente. Uma vez que você escolhe a Deus, você já foi escolhido por Ele. Por isso que o versículo diz, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Lembre, Deus não está dizendo que Ele escolheu só alguns, porque como diz a nossa lição e a Bíblia também, Ele escolheu a todos em Cristo, porque a redenção não pode ser menor e inferior à queda de Adão. Se o pecado por um homem afetou todos, a redenção possibilita que todos também sejam salvos. Por fim, queria ler aqui uma citação de Jacó Arminio, que diz o seguinte: no estado decaído, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não é apenas ferido, mutilado, doente, dobrado e enfraquecido, mas ele também está preso, destruído e perdido. Os seus poderes não são apenas debilitados e inúteis, a menos que seja assistido pela graça, mas nenhum poder tem, exceto se for animado pela graça divina. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Então, eu acredito que você aprendeu bastante nessa aula, se você assistiu até aqui, né? E eu aprendi muito. Glória a Deus. A gente está sempre aprendendo aí a palavra de Deus. Todos nós. O EBD em Foco tem esse propósito de trazer o melhor conteúdo para você. Então, pastor Imateia, né, eu fico muito feliz que tenha aceitado o meu convite de estar aqui. Confesso que eu estou assim um pouco nervoso. Peço que os irmãos me perdoem de uma falha. Nervoso e teve essa qualidade aqui, né? É um desejo meu envolver outros pastores no EBD em Foco, né, com conteúdo da escola dominical, com cursos, com material de qualidade, e eu acredito que vai melhorar
né? Isso vai acontecer com frequência. Essa é a primeira vez que, né, eu estou colocando aqui um outro pastor para comentar a lição. E também eu vou convidá-lo, né, para comentar outras lições e quem sabe até ministrar um curso, algo a mais aí, né? O pessoal, né, gosta muito. Então, que você que acompanha o EBD em Foco, continue acompanhando, com certeza vai vir mais novidades por aí. Então aqui o slide, você tem acesso aqui às perguntas, né, tem os cursos do EBD em Foco, cursos gravados aí por mim, né, que eu ensino sobre educação cristã, mas que, como eu já falei várias vezes por e-mail e já estou falando agora novamente, eu tenho o desejo de colocar curso de outros pastores, né, material de outros pastores para abençoar a vida de todos que têm o desejo de oferecer o melhor na casa de Deus. Então, eu encerro aqui a aula. Muito obrigado. Aleluia. Paz do Senhor. Amém. E até a próxima. Espero ter contribuído aos irmãos. Confesso que esse tema é espinhoso e não queria fazer uma observação final. Colegas e irmãos de linha reformada ou de outras doutrinas várias, não me tenha aqui como alguém que ofendeu ou se mal compreendi a vossa doutrina. Procurei aqui ser respeitoso de todas as formas. Me perdoe de alguma forma se lhes ofendi. O objetivo desta aula não é ofender ninguém. Nosso objetivo é glorificar o nome do Senhor. Os comentários respeitosos nós buscaremos responder. Os desrespeitosos nós oraremos por você. Que Deus nos abençoe. Amém.